Cara, a resposta do céu é apenas o silêncio. É porque Deus me livra. O cara atirou 2, 3 vezes e falhou o revólver. O revólver falhou. Aqui, ó. No buraco. Porra, por favor, rapaz. É resposta zero. Entra na realidade. Certo? Os teólogos estão ali atrás, um monte de teólogo. Sabe o que eles querem? Eles querem o teu dinheiro. Eles querem a tua obediência. Eles querem o teu temor. Eles querem causar temor em você. Eles querem... Hoje o clima é pesado. Não aquele peso ruim, mas aquele que avisa que você está prestes a ouvir algo que vai virar sua cabeça do avesso. Porque quando o Jason Ferrer abre a boca, meu amigo, não tem espaço para mentira sobreviver. Ele chega trazendo um tema que muita gente teme, mas que todo mundo precisa encarar: o silêncio absoluto do céu. Aquele silêncio que os religiosos fingem que não existe, mas que grita mais alto do que qualquer sermão. Cara, será que esses deuses não estão mortos? Será que eles não estão fora de área, fora de cobertura? Ou será que eles não estão temporariamente desligados, pessoal? E o Jason não vem para passar a mão na cabeça. Ele vem para cutucar lá no fundo, onde a dúvida dói, onde a lógica bate de frente com as crenças fabricadas. Então respira fundo, concentra, porque o que você vai ouvir agora pode ser exatamente o que faltava para você enxergar o mundo com outros olhos. Você vai ver que dentro da Bíblia, Deus ele é intangível. Os deuses são intangíveis, eles são incorpóreos, eles são imateriais, eles são incognoscíveis, eles são inimagináveis, eles são invisíveis e são incompreensíveis. Quer dizer, todas as características de algo que não existe. Antes de começar, já fortalece e se inscreve no Rebelião Ateísta Oficial, acompanha o conteúdo bruto e sem filtro no Rebelião Ateísta Lixeira e segue também o Desprogramação Religiosa, porque conhecimento liberta, mas só se você correr atrás dele. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Gente, uma coisa interessante é o seguinte, olha, os religiosos, eles querem acreditar de todas as formas, de todas as maneiras, que existem deuses, que existem santos, que existem anjos, que existem espíritos desencarnados, tá? Que existe também a tal chamada encarnação, sabe? Um Deus que encarna em forma humana, sabe? As teofanias, eles querem acreditar que existe ressurreição, reencarnação e acreditar que existe uma vida após a morte, mesmo sabendo que todas as evidências negam categoricamente todas essas crenças. Não existe, pessoal, uma só crença. Uma só crença que evidencia a questão da encarnação divina. Sabe, qual é a prova que você tem? Ah, é porque Deus fez o universo do nada. Qual é a prova que você tem que Deus fez o universo do nada? Simplesmente porque um livro que supostamente sagrado diz que aconteceu assim? Enfim, o que acontece? Gente, não existe nenhuma evidência ou alguma evidência que exista uma vida após a morte, pessoal. Os deuses, eles estão aqui, sabe como? Os deuses estão aqui assim como os gnomos, os elfos e os duendes. É a mesma coisa. Assim como são os heróis dos folclores, das lendas, dos mitos e das ficções, assim são os deuses das literaturas fantásticas, sabe? Nenhum deles servem para nada, pessoal, tá? Eu quero ser muito objetivo neste vídeo, porque eu vejo muita gente com crendice, pessoal. Crendice, superstição. Gente que passou pelo colegial, gente que estudou o ensino fundamental, o ensino médio, chegou ao ensino acadêmico, mas ainda possui aquelas crenças supersticiosas que somente ofende a dignidade intelectual do Brasil. Isso é porque tá pouco, mas ofende isso. Tu entende? Então observe que os deuses das religiões, eles possuem, todos os deuses das religiões possuem todos os sintomas e características de uma coisa que não existe. É só você perceber. Você vai ver que dentro da Bíblia, Deus ele é intangível.
Os deuses são intangíveis, eles são incorpóreos, eles são imateriais, eles são incognoscíveis, eles são inimagináveis, eles são invisíveis e são incompreensíveis. Quer dizer, todas as características de algo que não existe. É impressionante, o povo, mesmo não tendo a menor condição de poder falar com Deus, porque Deus é intangível, né? Aí o cara não consegue tocar em Deus porque Deus é incorpóreo, ele não consegue ver Deus porque Deus é imaterial, certo? Ele não consegue pensar em Deus, certo? De uma maneira que possa atrair Deus, porque Deus é incognoscível. Ele não consegue imaginar a totalidade desse Deus, porque Deus é inimaginável, certo? Ele não consegue ter condição de apalpar Deus, porque Deus ele é invisível, e ele não consegue ter a menor condição de compreender os fenômenos do universo e até mesmo a criação de Cristo, de Deus, seja lá do que for, porque Deus é incompreensível. Quer dizer, esse Deus existe, finalmente? Tá entendendo mais ou menos? Quer dizer, é complicado você entender uma coisa dessa, pessoal. Sabe, assim como não podemos acessar o nada, nós não podemos acessar os deuses. É a mesma coisa. As pessoas querem acreditar, sabe, as pessoas querem acreditar nos deuses, mas, cara, será que esses deuses não estão mortos? Será que eles não estão fora de área, fora de cobertura? Ou será que eles não estão temporariamente desligados, pessoal? A Bíblia, por exemplo, ela fala que o amor de Deus... mas o amor de Deus é inefável. O amor de Deus é indizível. Bacana, eu acho lindo, eu acho palavras, eu acho que esses vocábulos até nos inspiram a escrever bem, né? A falar bem e a se comunicar bacana. Eu acho legal, até aí tudo bem. A Bíblia fala que Deus é eterno, que Deus ele é inseparável, que Deus ele é irresistível, que o amor de Deus ele é constrangedor. Isso quer dizer que Deus ele te ama de tal forma. Olha a mentira, pessoal. Deus ele te ama de tal forma, o amor dele é tão universal, é tão inseparável, é tão eterno, é tão constrangedor, que mesmo você não merecendo absolutamente nada desse amor, mesmo você sendo um dos piores pecadores que a humanidade já produziu, Deus te constrange, porque ele te ama. E o amor de Deus, a Bíblia diz que ele é um amor totalmente desinteressado. Isso quer dizer que ele não estabelece condições ou imposições para te amar. Quer dizer que ele te ama como você é. Para ele você não é feio ou bonito, branco ou negro, grande ou pequeno, rico ou pobre, jovem ou velho, porque ele não olha para a tua aparência, mas ele vê o teu coração. E é ali, no teu coração, que ele quer habitar. Os pregadores dizem que Deus quer habitar no teu coração para lavar as tuas lágrimas, para curar as tuas feridas, sangrar, sabe, tirar as tuas cicatrizes, limpar a impureza da tua alma, porque você é importante demais para Deus. O coração humano não tem a capacidade de entender esse amor altruísta de Deus. E a gente vai ouvindo tudo isso. A gente vai se sentindo amado. A gente diz, putz, é amor demais envolvido nesse negócio. Agora, como é que eu explico? Como é que eu consigo entender esse poderoso amor com quase 2 milhões de pessoas que perderam suas vidas por Covid-19 para o vírus do coronavírus? Me explique aí. Me explica que amor, eu quero que você me explique que amor é esse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas que amor é esse? É isso que eu gostaria que vocês me dissessem. Cara, não adianta você que tem uma Bíblia na mão, você que é apologista, não adianta você falar desse amor se não o vemos, se não o sentimos, se não o presenciamos. Que espécie de amor é esse? A Bíblia está aqui, e ela fala que o amor de Cristo, né? Ela fala que Cristo, por exemplo, ele deu sua carne, ele deu sua vida,
Ela fala que Deus deu sua paz pra gente, sabe? Ela fala que Deus deu a sua palavra, que Cristo deu a sua palavra para nós. Ele deu o seu exemplo, ele deu sua proteção, ele deu sua glória. Sabe? Ele deu todo o poder para nós, para que nós, como filhos de Deus, pudéssemos desfazer as obras do diabo. Está aqui. Agora eu pergunto, como que eu posso desfazer as obras do diabo se eu estou doente e se a doença vem do próprio diabo? Como que eu vou desfazer? Como é que eu digo que eu tenho que eu tenho esse poder, que eu tenho essa presença, que eu tenho essa glória? Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Como que eu vou entender isso com 2 milhões de pessoas mortas pelo Covid-19? Um vírus, por favor. Isso aí já é brincar demais. Pessoal, por favor, é só a gente entender. A gente não está aqui exigindo que Deus vá para dentro de um laboratório, não. Eu não quero colocar Deus para dentro de um laboratório, não. Eu estou apenas mostrando para você, cara, nós não temos essa paz. A gente não tem essa vida, a gente não tem essa glória, a gente não tem essa proteção, a gente não tem esse poder. Que poder é esse? Cristo falou, eu vos dou poder. Agora, poder para quê? Cara, estamos perdidos. Estamos como penetras neste inferno desgraçado sem lugar para fugir. Certo? Para que espalhar? Eu pergunto, para que espalhar essa ideia de que os deuses vão andar? Sabe, os deuses estão adiante de nós como nossos guias. Para que eu preciso dizer que os deuses, eles vivem em nós com a nossa força? Assim como eu tenho essa força que me segura em pé, a Bíblia diz que Deus habita em nós, porque nós somos os seus templos. Mas aí eu pergunto, cara, como que Deus pode habitar num corpo doente? Num corpo canceroso? Me diga aí, por favor, eu quero que você me explique como é que eu vou entender que os deuses estão acima de nós, como nossos sumos sacerdotes e intercessores. De que forma? Pessoal, por favor, abre teus olhos, pessoal. Sabe, como é que eu vou entender que os deuses, eles estão com seus braços eternos e abertos, estendidos para nós? Gente passando fome, passando necessidade. Pessoas passando, morrendo por fome. E alguém vem dizer que os deuses estão de braços abertos? Por favor. Aí é brincar demais. Aí é você subestimar qualquer tipo de inteligência, pessoal. E o pior é que tem gente ganhando dinheiro falando essas asneiras. Aí fica difícil. Tá certo? Porra! É complicado. Sabe, dizer que os deuses estão do nosso lado. Ah, porque o Deus poderoso está do seu lado. Ele está te acompanhando, ele está te protegendo. Cara, que espécie de brincadeira é essa que eu gostaria que você me contasse? Cara, isso aqui funciona? Isso funciona? Eu pergunto, funciona? Não. Os pastores e padres estão ficando milionários falando essas coisas para as pessoas carentes e desdentadas. As pessoas que não têm o menor senso crítico. Isso aqui, ó, bate no ouvido e elas, ó, despejam o bolso. Ó, é assim, é uma troca. Carteira e Bíblia. Eu te dou a Bíblia e você me dá a carteira. Pronto, é desse jeito que funciona. Tudo funciona em torno do cartão de crédito, do boleto. É desse jeito que funciona. E os caras vão fazendo essa troca. As pessoas pagam caríssimo para ouvir esses tipos de mentiras, para ouvir esses tipos de ilusão. Não adianta você vir aqui no meu canal, você dizer que Deus é espírito, porque Deus é eterno, porque Deus é todo-poderoso, Ele é onisciente, sabe, que Ele é fiel, que Ele é amoroso. Cara, se Ele não funciona, se teu Deus não funciona, não adianta você falar nada dessas coisas.
É fácil para você que é um pastor presidente, ou para você que ganhou um campo grande, um campo de igrejas para administrar, aí é fácil para você estar falando da bosta, desse amor, desse Deus que você tem, que ganha dinheiro com ele. Porque você é um estelionatário. Se você não fosse pastor, sabe o que tu seria? Um trambiqueiro. Um estelionatário de primeira qualidade. Só que tu usa um palitozinho, uma gravatinha para roubar mais bonito. Mas você não consegue pegar a praga desse livro aqui e você provar aquilo que você fala, porque você é um ordinário. É fácil apresentar uma esperança, é fácil apresentar uma salvação para além do túmulo. Ou depois da morte física, que ninguém jamais voltou de lá para dizer como é que funciona. É fácil. Qualquer estelionatário poderia apresentar um plano para após a morte, meu irmão. Agora, cadê as evidências? Cadê que você aí que anda viajando de avião, andando nos melhores hotéis, comendo as melhores comidas, cobrando os maiores cachês? Cadê que você vai para o hospital? Você vai falar de cura lá? Não vai, porque você é um cafajeste. Você é um desumano, você é um desalmado. Você é um pilantra, de um pastor safado, de um padre miserável e de um espírita cafajeste. Você não presta. Entendeu? Porque você engana pessoas para ganhar dinheiro. Agora, os otários, aqueles que não estudam, aqueles que não leem, aqueles que não pesquisam. Cara, vou te contar uma história. Presta atenção. Sabe o que acontece se você gritar? Tu quer saber? Vou te contar. Sabe o que acontece se você gritar? Sabe? Se você gritar por socorro para Zeus. Quer que eu diga o que acontece? Se você gritar por toda a sua força, com todo o seu pulmão, você gritar para Odin, para Júpiter, para Ahura Mazda, para Amun-Ra, para Brahma, para Vishnu, para Shiva. Sabe o que acontece? Nada. Coisa nenhuma. Não acontece. Não acontece nada. Sabe o que ocorre? Sabe o que é que ocorre se você clamar, se você rezar, se você orar com fé, se você pegar uma prece e você começar a implorar a ajuda de Baal e de Astarote, de Satanás, de Krishna, de Ganesha e de Ísis? Sabe o que acontece se você clamar para eles? Absolutamente nada. Zero. Ok? Não acontece. Agora eu vou te falar outra coisa. Você quer saber o que vai acontecer se você chorando, clamando, implorando com toda a sua fé, depois de ter subido o monte, jejuado por 30 dias, se você pedir com toda a fé uma intervenção divina de Jesus, do Espírito Santo, de Alá, de Tupã ou de Javé, o Deus de Israel, sabe o que acontece? Não sei. Quer que eu te conte? Ou tu quer para depois dos comerciais? Pessoal, me ajuda, pessoal. Se você vê esse vídeo, cara, não deixa de deixar um curtir. Não deixa de deixar um gostei. Não vai te custar nada. Nada. Se você pega, viu o vídeo, poxa, eu vou ajudar esse cara. Eu não tenho dinheiro para ajudar o canal. Pronto, não tem problema. Clica no gostei. Vou comentar. Deixar um oi. Pronto, deixa um oi. Isso ajuda, cara. Porque assim, é muito difícil eu estar aqui diante de você gravando um vídeo. É muito complicado. Eu não tenho bases, eu não tenho estruturas para poder fazer uma iluminação legal e dar o melhor que eu posso ainda dar para vocês. Mas eu estou fazendo o que eu posso. Fazendo o que eu conheço. Transmitindo e compartilhando e ajudando vidas que realmente necessitam dessas palavras. Mas eu quero te responder o que aconteceria se você clamasse ao Espírito Santo. Cara, aconteceria uma ausência total.
Um silêncio absurdo e ensurdecedor. Sinal algum aconteceria se você clamasse ao Espírito Santo, a Jesus, a Deus, a Alá, qualquer outra coisa. Cara, pedir alguma coisa a esses deuses imaginários é o mesmo que pedir a providência dos duendes, dos gnomos, de Thor, de Osíris, do monstro do espaguete voador, ou você pedir alguma coisa para Batman, ou você pedir alguma coisa para o gênio da lâmpada, é a mesma coisa, cara. Deixa do teu besterol, não pensa que tem um Deus aqui agora que vai me punir. Ai, porra, que ele tá blasfemando contra o Espírito Santo. Tá, meu irmão, para com isso, rapaz. Para da tua leseira. Acorda. Tá certo? Você não terá, rapaz, pelo menos uma pequena porção, ou pelo menos uma porção ou um símbolo de quantidade inferior de presença dos deuses para te ajudar em nada. Você não vai ter sinal nenhum. As pessoas, quando estão sendo estupradas, gritam para Deus. As pessoas, no momento quando estão sendo assassinadas, no momento quando você encontra lá um corpo, eita, o corpo tá lá, tal, poxa, acordei de madrugada aqui, ouvi os tiros. Sabia que aquela pessoa clamou para Deus? Sabia que aquela pessoa que apareceu no mar, né, apareceu no rio, ou que apareceu morta em algum lugar, elas clamaram ajuda a Deus. Elas imploraram ajuda a Deus, estavam se afogando, pedindo socorro. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda. Morreram, meu amigo. Aquelas pessoas que estão com um revólver na cabeça, dizendo: sou pai de família, não me mata. Morreu. Acabou a vida, amigo. É porque Jesus escreve certo por linhas tortas. Então Jesus, né? Ele escreveu com a caneta Bic, que ele tem uma caneta também, ele imita nós. Então ele escreveu lá: fulano vai subir agora. Pronto. Desse jeito. E nessa idiotice tua, nessa tua irresponsabilidade dialética, nessa tua inconsciência completa, o Brasil vai se afundando. Porque o Brasil somos nós. Nós, religiosos, podres, perversos. Quanto mais religiosos nós somos, pior o Brasil fica. Certo? Cara, a resposta do céu é apenas o silêncio. É porque Deus me livra. O cara atirou 2, 3 vezes e falhou o revólver. O revólver falhou. Aqui, ó. Num buraco. Porra, por favor, rapaz. É resposta zero. Entra na realidade. Certo? Os teólogos estão ali atrás, um monte de teólogos. Sabe o que eles querem? Eles querem o teu dinheiro. Eles querem a tua obediência. Eles querem o teu temor, eles querem causar temor em você, eles querem o teu tremor. Eles querem o teu respeito, a tua subserviência, a tua bajulação. Ele quer o teu sangue, ele quer o teu suor, ele quer as tuas lágrimas. Ele quer comer a tua carne, ele quer comer o teu cérebro, ele quer chupar os teus ossos. É isso que esses teólogos querem. Nada mais do que isso. Eles não querem te falar de realidade. Eles querem te vender isso aqui por um preço maravilhoso. É só isso que eles querem. Tá certo? Rapaz, eu fico imaginando, a ignorância do rebanho me assusta muito mais do que a má intenção desses padres, desses pastores e desses espíritas. Quanta ignorância nessas pessoas. Observa, rapaz, só você observar. Observe, as pessoas vão à igreja por milhares de anos e nunca, jamais resolveram o problema de fome ou o problema de paz mundial. Nunca. Não tem interesse. São as pessoas mais gananciosas e mais safadas que se existem, são esses religiosos. Os pastores e padres dizem que você é importante, sabe? Eles te amam, esses pastores e padres, eles te amam tanto,
tanto, que somente um gerente de um banco poderia entender esse grande amor. Somente o gerente do banco conseguiria entender o quanto esses pastores te amam. Tu entendeu o que eu tô te falando? É isso, cara. Você acha mesmo que os religiosos, eles estão preocupados se a tua família se destrói? Se as tuas filhas foram estupradas? Se você está desempregado, se a tua família passa fome, tu acha que eles estão preocupados se você está doente? Se o sistema está emburrecendo as escolas e as universidades? Ou se você está emocionalmente acabado e doido para ir para o suicídio? Rapaz, sabe o que eles querem? Eles querem que você e a sua família se foda-se, 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 foda-se. É isso, que se explodam e vão para o quinto dos infernos. Eles não estão preocupados com isso não, cara. O que eles querem é a prosperidade dos negócios deles. Eles querem as riquezas para eles. Eles aceitam a democracia até quando eles puderem falar sem serem contrariados. É só isso, certo? Eles querem o poder, os holofotes para eles. Eles querem as pessoas comendo aquilo nas mãos deles e dependendo das orações deles. Eu fico doido quando Valdomiro Santiago tá ali, passando a mão na cabeça de um, passando a mão na cabeça de outro, passando a mão na cabeça de um, de outro, 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 cansado, sabe, vendo aquele inferno de gente, ignorante pra porra. Porra, por favor, cara. Certo? Eles querem que nós trabalhemos. Eles querem que nós trabalhemos para sustentá-los. É isso que eles querem. Eles querem engordar com as nossas carnes. Esse papo aí, o papo dos judeus, é porque eu sou judeu, eu entendo a teologia judaica, sabe? Porra, esse papo de judeu, de hindu, de cristão, de muçulmano, de politeísta, de deísta, de panteísta, de espírita ou de qualquer outra tradição espiritual religiosa é a mesma coisa, rapaz. É tudo gente para querer enganar pessoas incautas. Toma teu cuidado, entendeu? Eles querem que obedeçamos a eles em tudo, tudo, para que tenhamos, para que a gente possa ter o que eles hoje têm, só que depois da morte. Valdomiro Santiago tá aí com 6 aviões, e tem mais. Tem um hangar para ele. E os fiéis não tem nem dinheiro para pagar passagem de ônibus. E tá pensando que ele tá aí? Que ele tá se fudendo pra você? Tá não, meu irmão. Tá não. Tá não, tá não, tá não, tá não. Cara, esses malandros dizem que é uma questão de provação. É um teste que você tá passando. É só uma punição amorosa e justa. Mas, cara, é sério, quando você olha para as doenças, quando você olha para os problemas da humanidade, sabe? Como é que você entende? Como um recém-nascido pode ser testado, pode ser provado, castigado, pode ser tentado ou violentamente forçado a aprender alguma lição através da dor e do sofrimento? Por favor, não faça uma coisa dessa não. Tenha pelo menos um pouquinho de sentimento dentro de você. Não fala essas coisas não. Cara, Deus seria totalmente... Qual seria a justiça de Deus? Qual seria a justiça de Deus? Como que Deus seria justo e moral em aplicar uma punição nos filhos por causa dos erros dos seus pais? Por favor, cara. Não tem condição coisa dessa. Os espíritas dizem que sem reencarnação não há justiça. Então ele quer dizer que o animal que sofre, que adoece e morre, é porque está pagando por algo que fez em suas reencarnações. Deve ser isso. Porque os animais sofrem igual a gente. Têm as mesmas dores, têm os mesmos órgãos, passam pelos mesmos problemas. E aí, é karma dos animais também? O gato veio com karma? Foi isso mesmo? Cara, o espiritismo desinforma cognitivamente as pessoas, desinforma tudo. Sabe, essa religião, ela traz um conforto e uma esperança baseado em uma análise completamente errônea e sem fatos nenhum, nada.
Os católicos e os protestantes, eles avaliam o problema real da humanidade como se fosse uma maldição hereditária por causa do pecado de Adão e Eva cometido no Jardim Encantado. E tem gente que sabe ler e escrever e está acreditando nisso. É impressionante uma coisa dessa. Cara, isso é uma forma de desestruturar intelectualmente as pessoas, gente. As religiões, elas nos aprisionam através de seus medos, certo? Essas religiões, elas não procuram mudanças, apenas formas de aceitar e de se conformar com as coisas, como se tais coisas fossem formas dos deuses nos punirem pelos erros. É isso que eles querem acreditar, e isso é um absurdo, rapaz. O karma, que trouxe aqui o Livro dos Espíritos, não sei nem onde é que ele está agora, para poder ler para você isso, certo? Mas isso é um total absurdo. O karma, segundo os espíritas, são os pecados que as pessoas vêm carregando das vidas passadas. Como é que você que estudou a 4ª série, como é que você que terminou o ensino fundamental, o ensino médio, acredita numa coisa dessa, rapaz? Gente, por favor, espero que esse vídeo ele possa realmente trazer uma contribuição perfeita para a tua vida, tá bom? Concluindo, para que a gente possa ter uma noção daquilo que nós estamos falando. Olha, a Bíblia, ela diz em Malaquias 3,18, ela diz assim, ó, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Mas aí vem a pergunta, qual é a diferença dos crentes para nós? Eu particularmente não vejo nenhuma diferença. Estão aí, ó, todos adoecendo, padecendo, apodrecendo e morrendo nas mãos do Covid-19. Não vejo diferença nenhuma. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Agradeço a todos vocês por essa participação maravilhosa. Fico muitíssimamente feliz pelo afeto que vocês me trazem, pela simpatia, pela empatia, pela credibilidade, pela confiabilidade, pela autenticidade que vocês trazem a esse canal. Muito obrigado. Você que é do norte, do sul, do leste, do oeste desse país, receba meu abraço. E você que está fora do Brasil, receba meu fortíssimo abraço. Tá bom? Se você chegou até aqui, é porque realmente se permitiu encarar um tema que muita gente prefere fugir. O que você ouviu hoje não é apenas um desabafo, nem só uma crítica religiosa, nem uma provocação gratuita. É um chamado para prestar atenção naquilo que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que desde sempre te ensinaram a ignorar: o silêncio ensurdecedor do céu. Ao longo do vídeo, cada ponto levantado desmonta um pedaço dessa construção emocional que o fanatismo ergue nas pessoas. E o mais impressionante de tudo é perceber como, mesmo diante de tantas evidências, tanta gente ainda insiste em viver agarrada a explicações que não explicam nada, promessas que nunca se cumprem e discursos que só beneficiam quem está no púlpito, nunca quem está sentado ouvindo. O que o Jason expôs aqui não é uma teoria maluca, não é exagero, e muito menos falta de respeito. Pelo contrário, é a tentativa corajosa de tirar as pessoas de uma posição de vulnerabilidade intelectual. A questão é simples e direta. Se todas as características atribuídas a Deus são as mesmas atribuídas a qualquer coisa que não existe, por que insistir em chamá-lo de fato real? Quando algo é invisível, intangível, incompreensível, imaterial, inalcançável e indiferente, não está mais perto de um ser divino, está mais perto de um conceito vazio, uma criação literária, uma metáfora esticada até a exaustão. E olha só, o vídeo mostrou exatamente isso. Não existe nada mais parecido com os deuses das religiões do que os personagens míticos dos contos antigos, dos mitos gregos, dos folclores africanos, dos espíritos da fantasia, dos heróis das histórias que a humanidade sempre contou para dar sentido àquilo que ainda não entendia. É duro encarar essa realidade porque ela desmonta uma base emocional profunda. Dói perceber que tantas pessoas sofreram, choraram, jejuaram, imploraram, suplicaram, fizeram promessas, se ajoelharam, se humilharam, e nada aconteceu.
Não por falta de fé, não por falta de esforço, não por falta de pureza espiritual, mas porque do outro lado simplesmente não havia ninguém ouvindo. Esse silêncio que muitos interpretam como propósito, plano divino, linha torta, teste ou provão espiritual, é apenas uma projeção humana tentando justificar o injustificável. E quando a gente tira a cortina do misticismo, o cenário é sempre o mesmo: ausência total, abandono completo, uma resposta igual a zero em todas as situações. E isso dói porque destrói a ilusão, mas ao mesmo tempo liberta porque abre espaço para a lucidez. No vídeo, quando o Jason fala das pessoas que imploram ajuda no último segundo de vida, ele não está tentando ofender ninguém. Ele está mostrando o choque doloroso entre expectativa e realidade. Se um Deus amoroso estivesse ali, se um ser onipotente realmente interviesse, se qualquer mínimo indício do sobrenatural fosse verdadeiro, o mundo não seria esse caos de morte, violência, fome, doença e sofrimento que vemos diariamente. A desculpa teológica de que Deus tem um plano cai por terra quando você observa 2 milhões de vidas perdidas para um vírus, enquanto templos lotados continuavam pedindo ofertas e oferecendo orações por cura. A desculpa de que Deus sabe o que faz morre quando você vê crianças pedindo ajuda e morrendo do mesmo jeito. A desculpa de que Deus age no tempo certo se desfaz quando você vê mães enterrando filhos, famílias destruídas por tragédias, gente implorando por socorro e não recebendo nada além do próprio eco. E o mais revoltante de tudo isso é ver como existe um sistema inteiro estruturado para lucrar com essa dor. Isso foi exposto claramente no vídeo. A fé virou produto, esperança virou mercadoria, desespero virou oportunidade de negócio. Tem gente usando terno e gravata, com título de pastor, padre, apóstolo, mestre espiritual, mas que não passa de estelionatário sofisticado. Vendem ilusões, vendem milagres, vendem promessas vazias, vendem uma suposta proteção que nunca chega. E enquanto isso, enriquecem de maneiras que nenhum trabalhador honesto alcança. Aviões particulares, mansões, carros de luxo, cachês altíssimos, e tudo isso às custas do sofrimento de uma população que só quer uma migalha de esperança. Esse é o mecanismo mais cruel, usar o desespero alheio como moeda. O pós-vídeo é justamente o momento para você refletir com calma. Tudo o que foi dito não é para te arrancar fé no sentido filosófico da palavra, mas sim para te libertar de uma dependência emocional que te impede de ver o mundo como ele é. Não existe problema em ter espiritualidade. O problema é depositar sua vida nas mãos de personagens imaginários, enquanto pessoas reais precisam da sua ação. O problema é esperar solução mágica enquanto o mundo exige responsabilidade. O problema é acreditar que algo invisível vai resolver seus problemas quando os únicos que podem mudar sua vida são você e as pessoas que caminham ao seu lado. E não adianta dizer, tipo, mas Deus me protegeu porque a arma falhou, ou Deus me livrou porque a doença sumiu, ou ainda Deus me ouviu porque consegui um emprego. A probabilidade natural explica tudo isso muito melhor do que qualquer divindade invisível. A arma falhou porque armas falham. A doença regrediu porque o corpo humano é complexo. O emprego veio porque alguém te deu uma oportunidade. Nada disso exige um ser mágico coordenando o universo. Quando colocamos Deus como agente de tudo, a gente apaga o mérito humano, a força da comunidade, a importância das pessoas reais que fazem diferença no nosso cotidiano. Chegando ao fim, a mensagem é clara. Não existe resposta vinda do céu. O céu não fala. O céu não responde. O céu não interfere. O silêncio não é mistério, é silêncio mesmo. E admitir isso é a primeira etapa para finalmente assumir controle sobre a própria vida. O vídeo inteiro foi uma tentativa corajosa de te alertar sobre isso. Não para destruir a sua esperança,
mas para te dar uma esperança que seja real, prática, humana e tangível. Uma esperança que dependa de você e de quem te cerca, não de uma entidade que nunca apareceu nem quando mais foi chamada. Então, se esse conteúdo te despertou algo, não deixa isso morrer. Curte, comenta, compartilha. Não subestima o poder que um único clique tem para alcançar alguém que precisa ouvir exatamente isso hoje. E claro, se ainda não está inscrito, se inscreve. Isso ajuda demais a fazer com que conteúdos sérios, críticos e honestos alcancem mais pessoas. Obrigado por ter ficado até aqui. Agora respira, pensa, reflete e segue caminhando com a cabeça erguida, porque a liberdade intelectual que você cultiva hoje vale mais do que qualquer promessa vazia que um púlpito religioso possa oferecer.